Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui hoje conosco. O meu nome é Joaquim Lourenço, eu sou responsável pela área comercial da Ibernova em Portugal e vou acompanhar-vos neste webinar. Hoje vamos falar de algo que julgo ser de interesse de todos e de forma muito objetiva. O que pretendemos hoje é responder a uma questão que é como ganhar controle real da produção numa empresa, numa metalomecânica, mais especificamente numa empresa que se dedica a fazer peças maquinadas. Tudo isto sem projetos de implementação demorados a nível de software e sem complexidade desnecessária e com resultados visíveis e comprovados em poucas semanas. Comigo está também o Rui Alexandre. Bom dia a todos. Bom dia, Rui. Obrigado por estares aqui connosco. O Rui é especialista na área de SolidWorks e também na nossa solução de MES, razão pela qual está aqui hoje connosco. E será ele que fará daqui a uns momentos uma apresentação prática da solução que queremos apresentar-vos hoje. Portanto, como estava a dizer, a ideia hoje é simples, é mostrar-vos uma solução pensada especificamente para a realidade concreta de fábricas que fazem algum tipo de maquinação, normalmente com recurso a CNCs. E para percebermos porque é que, na nossa perspectiva, esta abordagem faz sentido, temos de começar por um ponto fundamental, que é, durante muitos anos falou-se de digitalização industrial como se todas as fábricas fossem genericamente as mesmas. Quem produzia tinha as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades e os mesmos objetivos a atingir. Recordo a todos que durante anos o mercado tem vindo a falar de indústria 4.0, como se só por si isto fosse a solução para tudo, sem especificar que, ou sem entrar em detalhe, que empresas que fazem peças, neste caso maquinadas, não têm a mesma realidade e problemática da produção de empresas que fazem peças injetadas, que fazem produtos alimentares, ou outro qualquer tipo de produtos. Portanto, não se fabrica da mesma forma, na realidade são fábricas muito diferentes e por isso, se os processos são diferentes, não faz sentido nenhum digitalizar exatamente da mesma forma. E é aqui que começa normalmente o problema dos sistemas que são demasiado genéricos. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, atendendo a esta realidade, a Ibernova decidiu apostar numa lógica diferente e desenvolver verticais industriais. E já vou explicar o que é isto. Um vertical industrial é apenas um software que está especificamente desenvolvido para a atividade concreta desta empresa, para aquela realidade de produção. É uma solução MES, desenhada especificamente para um determinado setor, baseado nos processos reais desse mesmo setor, com indicadores operacionais que fazem sentido e com um modelo de implementação já testado e validado em outras empresas exatamente da mesma tipo de produção. Ou seja, quando iniciamos um projeto, não começamos do zero, começamos com experiência acumulada através de uma equipa especializada, com um produto MES verticalizado para aquela tipologia de produção e com processos pré-configurados que fazem sentido para aquele setor em concreto. Isto marca uma diferença muito clara face à abordagem tradicional. Historicamente, muitos projetos de MES começam com uma solução que é genérica, como eu estava a dizer há pouco, que aborda qualquer tipo de empresa que produz, e depois tinham de ser profundamente adaptados à realidade concreta daquela empresa. Os resultados são projetos muito longos, exigem muita personalização para adaptar à realidade daquela empresa. Essa empresa fica basicamente sempre dependente do fornecedor, não só para implementar, mas para qualquer alteração futura, e os resultados demoram muito tempo a aparecer. Com os verticais industriais, invertemos esta lógica. O que queremos é partirmos dos processos já definidos para aquele setor, que permite implementar de uma forma muito rápida, com provas concretas, em que em cerca de 90 dias conseguimos implementar e pôr a empresa a funcionar sobre o nosso sistema.
E é exatamente aqui que entra o vertical para empresas que fazem metalomecânicas, que fazem peças de precisão, normalmente por maquinação da CNC. E esta realidade é efetivamente muito específica. Estamos a falar de ambientes com, normalmente, séries curtas, muitas vezes fazem apenas uma peça, muitas vezes essa peça não se repete, essa produção é decorrente de uma encomenda feita pelo cliente com uma elevada variabilidade, no sentido em que o produto pode é alterado muitas vezes, o processo de produção também tem grandes alterações, muitas vezes estamos a começar a produzir e o cliente liga-nos a dizer que afinal quer uma determinada alteração e, portanto, isto cria um processo produtivo com extrema incerteza, vamos dizer assim, e uma enorme variabilidade. Por outro lado, estas empresas também vivem uma realidade constante nas alterações de prioridades que tornam obsoleto o planeamento logo no início. Ou seja, em muitas fábricas, a produção acaba por ser gerida com base na experiência e na intuição, de uma forma empírica, por quem lá está, porque tem normalmente muitos anos de experiência e muito conhecimento sobre aquilo que se está a passar na realidade da fábrica, mas também porque não têm dados concretos e reais que ajudem a cada momento a tomar uma decisão de forma mais fundamentada. Isso leva-nos ao cenário que arrisco a dizer que muitos dos que estão aqui a assistir a este webinar já conhecem. Tudo aquilo que falamos até agora traduz na prática em problemas muito concretos do dia a dia. Em muitas fábricas o planeamento é feito com boa intenção, mas basta arrancar um turno e basicamente tudo muda. Surge uma urgência, uma máquina que parou inesperadamente, um colaborador, um funcionário que não apareceu ao serviço, uma encomenda que o cliente ligou e era para entregar para a semana, mas o cliente telefonou a dizer assim, não entregamos esta semana, entre aspas, o mundo acaba. E, portanto, o plano de produção que fazemos no início, que faz todo o sentido no início, rapidamente se torna obsoleto logo nas primeiras horas de trabalho no início da semana. A partir daí, começa-se a trabalhar, no fundo, como é possível, não é? Começa-se a tentar encontrar soluções para aquele plano que está rapidamente a ficar desatualizado. Outro problema é que não temos visibilidade sobre aquilo que está a acontecer em tempo real na fábrica. Para saber o estado das encomendas é preciso perguntar a alguém, é preciso ligar para a fábrica ou ir diretamente ao chão da fábrica e e perguntar ou ver fisicamente aquilo que está a acontecer para a gente saber qual é o estado, no fundo, o avanço da produção em cada momento. E quando finalmente se percebe que há um atraso, uma paragem ou um desvio, normalmente o impacto já é irreversível. Como temos acesso a essa informação, como descobrimos essa informação, como percebemos essa informação tardiamente, já basicamente não há nada a fazer. O problema já aconteceu e, portanto, já não conseguimos antecipar ou fazer alguma correção àquilo que estava a acontecer. Depois temos tudo aquilo que já é quase aceito como normal. Como estas situações acontecem muitas vezes, a lógica é que é normal isto acontecer. Portanto, achamos que é normal viver assim, seja com peças que estão feitas fora de tolerância, retrabalhos que aceitamos que, como normal, acontecerem vários retrabalhos ao longo do fabrico, desperdícios de materiais, microparagens que achamos que não têm qualquer importância ou que damos como dado adquirido, mas que depois, se somarmos ao longo do dia, são, se calhar, minutos ou horas de trabalho que perdemos, ao fim da semana são dias, ao final do ano há de ser, se calhar, algumas semanas de trabalho que perdemos. São situações que isoladamente parecem pequenas, mas que trabalho após trabalho vão corroendo, no fundo, a rentabilidade daquilo que nós esperamos que seja a fábrica, que seja a nossa empresa. E, por fim, há um problema estrutural. Os dados são dispersos e nem sempre são fiáveis. Normalmente, os dados estão em folhas de Excel, estão em folhas de papel ou outro tipo de registros manuais. E a produção, a área técnica e mesmo a gestão acabam por trabalhar com versões diferentes da realidade.
Se calhar já têm a experiência de haver uma reunião em que cada um naquela reunião leva uma folha de Excel que tem uma versão diferente da mesma realidade e, no fundo, a reunião não serve para resolver o problema, serve para estar, muitas vezes, a discutir quem é que tem razão, quem tem os dados corretos, não é? Isto porque não estamos a olhar apenas para uma única fonte de informação real e fiável. E quando não existe uma visão única em tempo real daquilo que está a acontecer na fábrica, as decisões acabam por ser tomadas com base em experiência e na intuição, de forma empírica, como já disse anteriormente, e não com base em dados concretos e fiáveis. Outro erro que algumas empresas cometem é considerar que o ERP é a solução que também deve gerir o que está a acontecer no chão de fábrica. A maioria das empresas já tem um ERP, e muito bem, é absolutamente necessário para gerir o negócio. Mas é importante separar claramente os papéis de cada um. O ERP, basicamente, deve responder à pergunta: o que devia acontecer? O MES, por outro lado, é o sistema que deve responder à pergunta: o que está a acontecer realmente neste momento no chão de fábrica? No fundo, o ERP controla as paragens. No fundo, desculpem, o ERP não consegue controlar estas paragens em tempo real da fábrica, não detecta desvios durante a execução, nem acompanha o estado real das ordens de produção, o avanço da produção, as máquinas, o estado das máquinas, os operadores. E essa é exatamente a função do MES e não a função do ERP. Na fábrica, tudo aquilo que não é controlado durante a produção acaba inevitavelmente por ter impacto no resultado final. Mesmo que não seja imediatamente visível numa folha de cálculo, é sentido por todos no dia-a-dia. Ou seja, sentimos que os prazos estão-se a dilatar mais do que tínhamos comprometido com o cliente ou que era o plano inicial. Sentimos que a qualidade dos produtos finais não é exatamente a qualidade que nós queremos entregar aos clientes. Sentimos que os custos estão acima daquilo que o esperado e, obviamente, por inerência, as margens mais baixas do que aquilo que, se calhar, orçamentámos, que era o orçamento inicial, e, portanto, estamos a perder dinheiro todos os dias. E é por isso que controlar durante a execução, durante o processo de fabrico, é absolutamente crítico. Para responder a estes desafios, então, a Ibernova desenvolveu uma solução de MES, chamada Ibernova MES, especificamente para empresas que fazem, como disse anteriormente, maquinação, portanto, peças maquinadas normalmente por CNCs. Esta solução permite, por exemplo, ter uma visibilidade total da produção e em tempo real, controlar as ordens de fabrico que estão em produção, o estado das máquinas, o operador, ter um registro da qualidade integrada durante o processo de produção e ter uma rastreabilidade completa por encomenda máquina-operador. Qualquer peça que esteja finalizada, eu vou saber que operadores é que a fizeram, que máquinas é que passou, quando é que isto aconteceu e que matérias-primas foram incorporadas nessa peça que eu fabriquei. A grande diferença aqui está, no fundo, atuar durante o trabalho. A partir do momento que eu tenho informação em tempo real, eu posso atuar durante o trabalho, evitar os problemas e corrigi-los antecipadamente e não depois dos problemas acontecerem quando já é tarde e não há nada a fazer. E com a solução Ibernova MES implementada, o que muda no cotidiano da fábrica, então? Bom, a produção deixa de estar sempre em modo de, entre aspas, apagar fogos e passa a trabalhar com base em desenhos atualizados, prioridades claras do que é que cada operador deve fazer a cada momento na fábrica, qual é o estado real das máquinas, se estão em produção, se estão paradas, seja o que for, se estão em setup, seja o que for, e ter os dados recolhidos automaticamente de forma fiável durante todo este processo de execução, mais uma vez, para eu poder atuar antecipadamente e corrigir qualquer problema que
esteja a acontecer no momento em que ele está a acontecer. Tudo isto sem acrescentar burocracias, muito importantes. Os operadores estão lá para produzirem e, portanto, o objetivo é não acrescentar nenhuma burocracia às equipas de produção, pelo contrário, facilitar-lhes a vida, porque passam a trabalhar de uma forma organizada e previsível e não de uma forma ad hoc. E por último, antes de passar a palavra agora ao meu colega Rui, que irá mostrar de seguida então um bocadinho da aplicação. Quando existe controlo, alguns dados que nós queríamos partilhar convosco de projetos que temos, portanto, quando existe controlo, o resultado aparece rapidamente. Como dizia, dados estatísticos que retiramos dos nossos próprios projetos Ibernova MES apontam para que as empresas que utilizam as nossas soluções estejam a conseguir os seguintes ganhos que estou a apresentar neste slide em média. Portanto, como podem ver aqui, cerca de 45% de redução de tempo de setup das máquinas. Por outro lado, maior cumprimento de prazos, cerca de 15%. Evitar retrabalhos com uma redução que muitas vezes chega a 60%. Evitar paragens e imprevistos. E por último, fazer o controle real dos custos por cada encomenda e isto levar a um aumento de margens e de rentabilidade da fábrica de uma forma muito efetiva. Reforço que estes são indicadores, que isto não são indicadores teóricos, portanto, reforço que isto são médias, indicadores que nós tiramos dos nossos próprios projetos reais, já implementados, com a nossa solução Ibernova MES. Bom, então, como dizia, para dar continuidade, para passarmos aqui um bocadinho daquilo que é falarmos dos problemas e da teoria, passarmos aqui à prática concreta do que é a solução, eu passo a palavra ao meu colega Rui Alexandre, então que nos vai mostrar um bocadinho da solução Ibernova MES em funcionamento. Rui. Olá, bom dia a todos outra vez. Então, o que é que nós vos gostaríamos de apresentar relativamente àquilo que é a operacionalidade prática do Ibernova MES? Portanto, o Joaquim já fez toda esta introdução acerca do, digamos, do justificativo, do racional super importante que nós temos que considerar quando vamos analisar, portanto, o investimento nesta área, portanto, em particular para empresas que fazem maquinação de precisão, empresas metalomecânicas. Por isso, resta-me então mostrar-vos um pouco como é que isto funciona na prática, e para fazermos este exercício nós vamos colocar também, portanto, nos diferentes papéis que existem ao nível daquilo que é a gestão desta informação, portanto, dentro da própria fábrica. Obviamente, portanto, que quem vai introduzir a maior parte dos dados no chão de fábrica serão os operadores, portanto, tudo aquilo que terá essa, digamos, essa implicação será feito em chão de fábrica, recolhendo inputs dos operadores e também inputs das próprias máquinas, mas obviamente que existe também a nível da direção uma responsabilidade super importante, não só ao nível do planeamento propriamente dito da produção, mas também depois de toda a análise e de monitorização em tempo real daquilo que está efetivamente a acontecer dentro da nossa fábrica. Por isso, eu vou então começar aqui, se calhar, pelo papel. Vamos imaginar aqui estas duas personas, portanto, a senhora diretora de produção e o senhor, portanto, operador em chão de fábrica. Portanto, aqui estamos um pouco a vestir a responsabilidade, portanto, da pessoa de direção. Okay? Dentro desta responsabilidade, nós temos aqui, ou estamos a visualizar neste momento, aquilo que são o nosso parque industrial, portanto, de máquinas que temos na nossa oficina, portanto, neste caso particular, uma empresa relativamente pequena, mas teremos aqui, imaginem, uma fresadora, um torno, uma máquina de furar e uma retificadora, e sendo que aqui nós, neste momento, conseguimos, simplesmente olhando para este quadro, portanto, este é um quadro de monitorização em tempo real, nós conseguimos perceber quais das máquinas é que estão a funcionar, portanto, estas que têm indicação de verde, conseguimos perceber quem é que está a acompanhar cada uma destas máquinas, portanto, estas duas, o João, esta aqui, portanto, a Diana, e esta aqui, portanto, a retificadora, ainda não tem
digamos, nenhum operador assignado. E também conseguimos ver que estas duas estão a funcionar. Portanto, aqui vemos as ordens de fabrico correspondente, para quem para quem são feitas as peças, qual é o cliente, qual é o material da peça, qual é o número de peças, portanto, que constituem este lote, quando é que ela começou, em que carga é que nós, ou em que, digamos, fase desta ordem de fabrico é que nós estamos, neste momento aqui por volta dos 64%, e conseguimos ver isto para cada uma das máquinas do nosso parque industrial. Também conseguimos ver aqui que, apesar, por exemplo, de que a fresadora e o torno, portanto, tem o João, portanto, estão a funcionar. Por exemplo, a Diana já deu entrada nesta máquina, mas ainda não assignou uma ordem de fabrico. Portanto, ela não tem ainda neste momento uma ordem de fabrico assignada a ela. Desta aqui, como falámos há bocadinho, nem sequer o utilizador temos ainda neste momento. Portanto, informação em tempo real que nós recolhemos do nosso chão de fábrica. O que é que nós podemos aqui também visualizar? Por exemplo, todos estes relatórios. Vamos ver, por exemplo, aqui a evolução do OEE. A evolução do OEE dá-nos aqui um gráfico super interativo, super claro, daquilo que foram as perdas de OEE, portanto, ao longo do período que nós identificarmos como de referência. Por exemplo, podemos fazer comparações anuais, podemos fazer comparações mensais, podemos fazer comparações semanais. E sendo que o OEE, portanto, é uma multiplicação da disponibilidade com o rendimento, com a qualidade, portanto, nós vemos também aqui qual destes fatores teve mais peso, portanto, naquilo que foi, digamos, a obtenção efetiva do nosso OEE. Conseguimos aqui também ver como é que tem sido a evolução, por exemplo, para esta máquina do nosso OEE ao longo do tempo. Portanto, podemos vê-lo, por exemplo, aqui nos últimos anos, ele tem estado a subir, e neste momento já temos aqui para esta máquina um OEE de 89%, sendo que o nosso objetivo seria inicialmente de 75% e depois passou para 80%, ok? Portanto, estamos a atingir estes indicadores de eficácia e também monitorizar para cada uma das máquinas com calendários mensais, semanais ou diários, exatamente aquilo que é, portanto, a evolução, portanto, da eficácia de uma máquina ou de um grupo de máquinas. Ok? Outro tipo de relatório que nós conseguimos também aqui facilmente visualizar é um relatório de disponibilidade. Portanto, a disponibilidade mede, efetivamente, do tempo teórico que aquela máquina poderia estar a trabalhar, quanto é que ela realmente esteve a trabalhar. Ou seja, descontando todas as incidências que fizeram a máquina parar, portanto, na sua operação normal. Portanto, aqui estão alguns exemplos do que podem ser estas incidências e, digamos, o seu impacto digamos, em termos de tempo. Nós aqui vemos exatamente qual é que foi o impacto que cada uma destes tipos de incidências teve, em particular, portanto, nesta máquina que aqui está. E vemos também cá em baixo, por exemplo, portanto, qual é o indicador geral de disponibilidade para esta máquina em particular, qual é, seguimos a sua percentagem média, qual é, portanto, também o somatório de horas de produção, horas paradas, etc. E reparem, podemos fazer isto, neste caso estamos a ver só para uma máquina, mas se nós quisermos podemos ver para todo o nosso parque de máquinas, por exemplo, aqui selecionando todas as máquinas que temos neste momento naquele grupo de CNC que vimos ainda há bocadinho, e aqui vamos então ver, portanto, não os dados de uma máquina específica, mas sim os dados de todo o parque de máquinas e a eficiência em termos de disponibilidade de cada uma destas máquinas que estamos aqui neste momento também a visualizar. Outro exemplo de relatório que conseguimos tirar de uma forma muito interativa é o da atividade dos operadores. Ou seja, vimos ainda há bocadinho disponibilidade de máquinas, vemos também em relação aos operadores qual é que é, digamos, o desenvolvimento, portanto, qual é que é a aplicação, qual é a utilização que cada utilizador fez do seu tempo, portanto, e do tempo que ele teve efetivamente em produção, por exemplo, aqui a verde, e tempo de incidência aqui a vermelho, no sentido de também utilizar esta informação para ajudar utilizadores, portanto, que estejam de facto a ter algum problema recorrente ou corrigir, portanto, causas que tenham a ver com maiores tempos de incidência, portanto, comparando com outros operadores, portanto, que também temos na nossa oficina, no nosso chão de fábrica. Por exemplo, poderemos também ver cada um deles, portanto, qual é para cada código de operador, quais foram as incidências e os tipos de incidências, portanto, que eles também identificaram
ao longo do seu período também de trabalho. Outro tipo de relatório que conseguimos aqui também obter, portanto, o relatório de detalhe de incidências, ou seja, por exemplo, para esta máquina, para a tal fresadora que falávamos ainda há bocadinho, nós vamos ter aqui uma distribuição no calendário de todas as incidências que aconteceram naquela máquina. Portanto, eu posso também fazer zoom ao dia, à semana, à hora, para perceber exatamente que, por exemplo, naquela data aconteceu uma incidência por peça defeituosa, precisamente naquela fresadora, portanto, que ali está. Nós podemos também, por exemplo, aqui temos toda a listagem de incidências perdão, que documentámos para aquela máquina. Nós podemos também, se quisermos, por exemplo, fazer filtragem por códigos. Por exemplo, se eu quiser só remover um certo, ou só visualizar um certo tipo de incidências, podemos também, por exemplo, fazer um agrupamento por tipos de incidência. Por exemplo, se eu quiser arrastar para aqui, então vamos separar aquilo que foram ajustes, parâmetros de robôs, por alimentadores, por colocação em marcha, portanto, por todos estes tipos de incidências diferenciados que aqui nós encontramos, microparagens ou mini-paragens, etc. E também conseguimos, para além de organizar toda esta informação desta forma, controlar quantos elementos queremos ver, exportar para outro software, portanto, exportar em formato CSV, portanto, compatível com Excel ou com outros sistemas. Podemos também retirar toda esta informação prática diretamente a partir daqui. E também recebemos, reparem que eu aqui também tenho a possibilidade, se houver alguma máquina parada durante algum tempo que foi estipulado por nós, ou algum sinal de alarme que está a acontecer de forma recorrente, nós podemos também programar alertas, alarmes que nos vão avisar, portanto, que existe de facto algum tipo de problema que está a acontecer em tempo real na nossa fábrica. Portanto, eu vou-me voltar aqui para a parte de monitorização em tempo real. Vamos colocar-nos aqui outra vez no nosso parque de máquinas. E agora resta-me mostrar-vos aqui também uma outra situação, que é, nós estamos a ver o quadro atual que está a acontecer, portanto, em termos de produção, mas não percebemos ainda como é que estas operações ou como é que estas ordens de fabrico chegaram às nossas máquinas. Portanto, e nós aqui tanto podemos importar do nosso sistema de ERP essas ordens de fabrico, as suas fases, os meios que estão envolvidos, os recursos envolvidos, etc., como podemos também ter a opção de nós, só com o Ibernova Mesh, também de criar essas mesmas ordens de fabrico detalhadas com fases, também fazê-lo aqui. Portanto, nós aqui estamos num sistema em que conseguimos importar do sistema ERP, portanto, as nossas ordens de fabrico, portanto, que é o que nós encontramos aqui no nosso canto superior esquerdo, e eu aqui estou a ver, portanto, do meu canto superior direito, estou a ver todas as ordens de fabrico que já foram distribuídas pelas máquinas que eu tenho neste momento em trabalho. Posso também filtrar máquina a máquina. Vamos voltar a ver aqui a nossa fresadora, por exemplo. Vejo quais são as operações, as ordens de fabrico, portanto, que estão pendentes para aquela máquina, e a partir daqui poderei, por exemplo, dizer, olha, eu quero colocar também esta nova operação aqui. Posso simplesmente colocá-la e atribuí-la, portanto, podemos fazer por arrasto ou clicando naqueles botõezinhos, colocá-la aqui também. Se eu quiser dar, e isto é super importante, e o Joaquim também falou nisso ainda há bocadinho, uma das coisas que caracteriza este segmento vertical é uma elevada variabilidade, uma gestão quase diária, às vezes ainda mais rápida, de prioridades de trabalho. Por isso, se nós queremos dar uma prioridade maior a uma determinada operação, eu posso também colocá-la, portanto, mais acima, portanto, ou abaixo, portanto, consoante aquilo que nós quisermos também trabalhar e operacionalizar na nossa oficina. Aqui embaixo vamos também poder visualizar todas as ordens de fabrico que estão atribuídas. Vemos aqui também uma disposição no calendário de todas as ordens de fabrico que estão atribuídas. Eu posso também recalcular datas para esta máquina específica. E ao fazer isso, portanto, nós iremos depois também ter cá embaixo para a fresadora estas mesmas, digamos, tarefas distribuídas no tempo. Reparem, portanto, aqui estamos a falar das data de hoje, eu recalculei a data de hoje, portanto, estamos a colocar no tempo, no calendário, estas mesmas operações que têm que ser feitas naquele recurso produtivo, neste caso naquela fresadora. Portanto, esta é a nossa ferramenta também super importante de planeamento
e de gestão das nossas ordens de fabrico. Podemos também visualizar esta informação não só nestes ganchos que estamos aqui também a visualizar, como também, por exemplo, em termos de ocupação das nossas máquinas, portanto, as horas que temos distribuídas ou assignadas a cada uma das máquinas. Reparem que ao fazer agora esta assignação à fresadora, ela ficou aqui como a máquina com mais horas de trabalho já pré-definidas, e a partir daqui nós também podemos analisar todas as máquinas, como é que elas estão, jogar com estes equilíbrios, decidir se é preciso jogar com operadores de uma máquina para outra máquina, decidir se necessitamos de fazer mais um turno ou se podemos fazer só um turno ou 2 turnos. Portanto, em termos da ocupação e do planeamento que temos aqui no tempo, poderemos também fazer aqui, portanto, com esta poderosa ferramenta de gestão, podemos fazer aqui este enquadramento de uma forma super simples. Vamos então ver como é que nós, também do ponto de vista do operário, portanto, da pessoa que está no chão de fábrica, também consome esta informação. Okay? Esta informação que nós estamos aqui a ver neste momento é respeitante à fresadora. Portanto, e neste momento o que é que nós vemos aqui? Vemos que existe um operário que já deu entrada nesta fresadora, portanto, que é o João Almeida, portanto, o nome dele aparece aqui. Vemos qual é a ordem de trabalho que ele está a produzir, porque ela está efetivamente em modo de produção. Vemos qual é, como devíamos ainda há bocadinho também, portanto, a quantidade total que temos de fabricar, algumas observações, as peças que já produzimos, portanto, estamos de facto aqui a produzir, portanto, neste turno, estas peças, portanto, mas no total já produzimos 3.242, e cá está, portanto, a indicação do nosso OEE, multiplicando a disponibilidade pelo rendimento, pela qualidade. Portanto, em relação à disponibilidade, estamos a medir tempo, estamos a medir horas, quer dizer que em relação às horas previstas que nós tínhamos de trabalho nesta máquina, já ocorreram algumas interrupções ou incidências que fizeram diminuir o tempo de produção real em relação ao teórico. Em relação ao rendimento, estamos a medir se conseguimos produzir peças à velocidade teórica, e aqui nós poderemos, ou temos essa possibilidade de conseguir produzir mais rápido que a velocidade teórica, à velocidade teórica ou abaixo da velocidade teórica. Portanto, neste caso estamos a ver que estamos a conseguir produzir ligeiramente abaixo da velocidade teórica, e aqui em relação à qualidade estamos a medir quantas das nossas peças, portanto, é que cumprem os requisitos, que estão ok de acordo com a nossa especificação, e quantas é que não são, ou que não estão a cobrir, portanto, por algum critério de qualidade. Portanto, isso também vemos aqui assignado, portanto, aqui nestes números vermelhos que vocês veem aqui da parte de baixo. E estamos a ver, portanto, vamos imaginar que agora estamos na fábrica, portanto, este é o interface do operário, mas este terminal onde nós estamos neste momento pode controlar diferentes máquinas, portanto, do parque industrial. Portanto, estávamos a ver a fresadora. Se nós vimos o torno, passamos rapidamente para o torno, vemos que está também em produção, neste caso também pelo mesmo João Almeida, mas com outros indicadores que aqui estão. Se eu passar, por exemplo, para a furadora, vamos ver, por exemplo, que a Diana já deu entrada, mas que ainda não está a produzir nenhuma ordem de fabrico, em particular, portanto, nesta máquina. Portanto, voltando aqui para a minha máquina de fresadora, por exemplo, se esta ordem de fabrico tem a ver com esta peça que aqui está, eu posso, por exemplo, também, recorrendo aqui ao meu, digamos, à minha capacidade de documentação, visualizar, por exemplo, uma lista das ferramentas que eu vou precisar de utilizar para fazer, portanto, a maquinação que necessito fazer nesta máquina CNC, ou, por exemplo, também visualizar o próprio desenho 2D da peça, se necessitar tirar alguma dúvida sobre realmente qual é a peça, qual é a cota, qual é a tolerância, portanto, que nós precisamos também de tirar. Podemos rapidamente vir aqui consultar tudo o que precisamos, bem como, por exemplo, outros documentos mais genéricos que tenham a ver com desenhos de conjunto, procedimentos de limpeza de máquina, de manutenção da máquina, de substituição de ferramentas, etc. Portanto, são tudo coisas que nós podemos também agregar aqui ao interface do operador, todos estes documentos que o ajudam a consultar ou compreender, portanto, aquilo que ele efetivamente precisa de fazer. Por exemplo, uma das questões que também podemos fazer aqui do ponto de vista
do trabalho que o operador faz junto a este terminal é aquilo que nós chamamos uma checklist. Por exemplo, vamos imaginar que o operador, portanto, está a fazer a sua peça e ele pode, por exemplo, de X em X tempo, ter que fazer um controle de qualidade, portanto, desta mesma peça. Portanto, e este controle de qualidade, nós podemos definir quais são as cotas de controle ou as tolerâncias de controle que ele tem que validar e podemos, por exemplo, aqui dizer, olha, imaginem, portanto, que ele está a trabalhar com um device tátil, por isso aparecem estes interfaces assim um bocadinho mais matelões. A cota de referência são 50, ok, então mais ou menos 1. Então vamos dizer que ele apanhou aqui 51, ok? 51 ainda está dentro da tolerância. Mas, por exemplo, esta que são 120, mais ou menos 0,5, imaginemos que ele mediu, tirou e fez 119. E aqui temos logo um sinal cor de laranja e podemos colocar aqui alguma observação, portanto, relativamente a esta peça que aqui está. E a partir daqui fazemos este controle de qualidade e voltamos, portanto, à nossa folha de operação. Ok? Outro tipo de funcionalidade que também podemos realmente apercebemos, portanto, tendo em conta este conceito de checklist, a checklist é também um procedimento que nós podemos utilizar, por exemplo, quando um operador dá entrada numa máquina. Ainda há bocadinho nós vimos que esta máquina, que é a retificadora, ainda não tinha operário assignado, por isso ela está parada neste momento. Vamos imaginar que o nosso operador chegou agora, portanto vamos dar aqui indicação da presença na máquina e fazer essa entrada na máquina vamos aqui indicar, por exemplo, o código do nosso operário, vamos dizer que é o 0001, isto corresponde ao nosso Bruno Manuel, e o Bruno Manuel, ao dar entrada na máquina, reparem que tem logo desplotado um checklist automático que ele tem que responder antes de concluir a sua entrada na máquina, em que ele vai responder se o posto de trabalho está limpo e arrumado, se ele tem os EPIs adequados, se a máquina arrancou com algum alarme ativo ou não. Aqui vamos dizer que não, ok, aqui vamos dizer que sim, aqui vamos dizer que sim, portanto, ou seja, a própria entrada na máquina está sujeita, portanto, a um conjunto de perguntas que o sistema, portanto, faz automaticamente ao Bruno Manuel, e se por acaso houver algum sinal vermelho, nós podemos também preparar a checklist para pedir mais informações ou pedir a autorização de uma outra pessoa para verificar o que se passa antes dele fazer a sua entrada no turno. Por isso, quando fazemos então o finalizar, portanto, ele dá a sua entrada, portanto, ele fica então registado como operacional naquela máquina, portanto, e agora vai poder visualizar todas as ordens de fabrico que estão associadas aqui à nossa retificadora, portanto, ele vai poder começar a alimentar essas ordens de fabrico pela ordem de prioridades que foi definida e dar então entrada nesse tipo de procedimento. Quando, de facto, o Bruno Manuel entra na máquina, reparem que aqui já estamos a ter a indicação de que o Bruno já está ativo naquela máquina, a máquina já está pronta a começar a trabalhar a partir de agora das ordens de fabrico que forem identificadas. Muito bem. Outro tipo de situações que nós ainda conseguimos fazer do ponto de vista do operário, por exemplo, aqui no torno, nós vimos que o torno estava a funcionar. Outra das coisas que o operário pode fazer é, por exemplo, comunicar uma determinada incidência que aconteceu, portanto, no seu procedimento normal de produção. Podemos dar início a uma determinada incidência. As incidências podem também ser, preparadas para nós termos aquelas que são, obviamente, mais habituais ou mais usuais e podemos também criar aqui um conjunto de opções que podemos selecionar, portanto, previamente. Portanto, causas que têm a ver com avarias de máquina, com situações de pessoal normal, de descanso, reunião, assembleia, de controle de qualidade, de incidências, portanto, de máquinas paradas, trabalho de apoio, ajustes, etc., limpeza, mudança. Portanto, podemos fazer aqui vários tipos de incidências. Vamos dizer que, por acaso, o João estava a trabalhar e houve uma ferramenta que falhou. Portanto, vamos dizer que, neste caso, se trata de uma incidência por motivo de ruptura, de ferramenta, e essa informação, reparem, logo a partir daqui nós vemos que esta máquina parou e sabemos qual é o motivo, e vamos também ter essa informação do lado
do lado daqui, portanto, do nosso dashboard de controle, porque imediatamente nós sabemos que a máquina parou, ainda há bocadinho estava verde e agora já está, portanto, com este tom de amarelo que nós estamos aqui a ver neste momento. Por isso, voltando então aqui para a minha máquina do torno. Outra das coisas que nós podemos aqui também fazer, portanto, eu vou só parar aqui esta incidência, vamos fazer o fim desta nossa incidência, vamos voltar aqui outra vez a trabalhar. E outra das coisas que nós conseguimos também fazer ou o operário consegue fazer, ao fim daquele tempo, daquele intervalo que está pré-configurado, ele pode também dar aqui ordem de entrada de peças acabadas. Portanto, como é que ele faz isso? Ele vem aqui, vai dizer que quer também aqui introduzir uma quantidade de material de saída, de peça acabada, e ele aqui vai poder então identificar quantas peças é que ele fez. Vamos imaginar que são 40 peças, ok? E que destas não, mas considerando que ele fez 45, mas 5 são peças que têm defeito, que estão não ok. Ele vai perguntar automaticamente também, portanto é outra checklist automática que vai acontecer, ok, essas 5 que tu estás a dizer, qual é o problema com elas? É um problema de aparência, de porosidades, de rebarbas, é um problema de desvio dimensional, é um problema qualquer diferente. Neste caso, vamos dizer que é um problema dimensional, portanto, é que a cota B está efetivamente fora da tolerância que nós identificamos. Por isso, eu vou então aceitar esta justificação. Portanto, é mais uma daquelas incidências que vai ficar documentada no sistema de controle, no dashboard de controle, e vamos perceber que aqui está a acontecer nesta máquina, neste torno, com este operador, está a acontecer um problema recorrente em que 5 peças falharam. Essa identificação vai acontecer aqui automaticamente e também o índice de qualidade vai baixar relativamente a esta peça que nós estamos aqui também a fazer. Vou só voltar, por exemplo, aqui também para a minha fresadora, para vos mostrar que, para além do operador poder fazer todas estas operações que estamos aqui também a identificar, ele poderá também fazer outras checklists, fazer outras tarefas, dar a entrada de ordens de fábrica, etc. Ele vai também poder, portanto, consultar, isto obviamente se for configurado assim por parte da direção, vai poder também consultar portanto, todos ou alguns dos dashboards específicos digamos, para visão partilhada por parte dos operários, nomeadamente aquilo que é o comprimento real versus teórico relativamente a esta máquina, o que é que era suposto acontecer e o que é que está realmente aqui a acontecer em cada turno, em cada jornada. Okay? Temos aqui toda esta informação. Se pousarmos lá em cima, percebemos quem fez o quê e como, com que dados, com que OEE. Podemos também ver por operador o que é que está também a acontecer, ou seja, um pouco também aquele dado que vimos ainda há bocadinho no outro relatório, e também fazer o controle do OEE, portanto, do seu turno ou da sua máquina, do seu posto de trabalho, também de uma forma, digamos, muito interativa, em tempo real. Isto, obviamente, se a empresa, portanto, quiser também partilhar esta informação com os operadores para que eles possam também autocorrigir-se e melhorar, portanto, na execução dos seus procedimentos. Por isso, Joaquim, era um bocadinho isto que eu gostaria de mostrar aqui do nosso lado. Cobrimos aqui um pouco estas necessidades, portanto, de introdução de dados e de controle, visualização, de inteligência que nós conseguimos retirar utilizando o Ibernova-Mesh. Portanto, esta visualização em tempo real é super importante para podermos, em qualquer altura, conhecer exatamente o retrato ao minuto daquilo que está a acontecer na nossa fábrica. E vimos também como é fácil para o operário também dar indicações daquilo que está a acontecer. Obviamente, se não tivermos bons dados a entrar, não temos bons dados para analisar. Portanto, os dados têm que entrar de uma forma fiável, rápida e prática também para os operadores. E é isso tudo que nós conseguimos fazer aqui utilizando esta ferramenta vertical do Ibernova-Mesh para empresas de metalomecânica, de precisão e maquinação. Sim, Rui, muito obrigado. Eu, do meu lado, que estava aqui a ouvir-te com atenção, fiquei exatamente com esta percepção. Portanto, obrigado pela excelente apresentação que fizeste e tenho a certeza que ficou patente
para todos os que nos estão a ouvir exatamente isso, não é? Portanto, porque é que é diferenciadora, não só específica para esta área de atividade, mas porque é que é diferenciadora esta solução, no sentido em que passamos a ter o controlo real daquilo que está a acontecer a cada momento na fábrica, a partir daí poder atuar em cada momento, corrigindo alguma situação que esteja a surgir. E tu traz-te o sequenciador, portanto o planeamento fino, logo de início, que permite atuar em cada momento e fazer correções ao plano de fabrico, seja uma interface simples com o operador, sem nenhuma complicação, mas que lhe dá toda a informação necessária para ele produzir de uma forma informada e com melhor qualidade, mas sem complicar a vida do operador. E, por outro lado, ter, para quem faz o diretor de produção, quem faz a gestão da produção, toda a informação necessária, estatística, onde é que estão os principais problemas, onde é que estão as ocorrências, e, portanto, entrarmos numa lógica de otimização progressiva, de forma que a gente tenha a nossa fábrica cada vez mais otimizada e, na reta final, margens mais dilatadas e, portanto, uma fábrica muito mais rentável do que eventualmente podemos ter neste momento. Rui, muito obrigado pela apresentação. Que é o que interessa às nossas empresas. Nós caminhamos rapidamente para o final deste webinar, que já vai com quase 50 minutos, mas não queríamos terminar sem vos deixar alguns apontamentos e um desafio, vamos dizer assim. Portanto, em primeiro lugar, explicar que também dados estatísticos dos projetos que nós implementamos, nós conseguimos que o retorno do investimento que fazemos na maior parte dos projetos que implementamos aconteça entre 6 a 12 meses. Portanto, o projeto paga-se na realidade a ele próprio de uma forma muito rápida, 6 a 12 meses. Significa que a partir daí o que temos é uma fonte direta de rentabilidade operacional. Portanto, o projeto pagou-se, já está pago e está continuamente a contribuir para a minha fábrica ser cada vez mais otimizada e, portanto, ganhar dinheiro sobre dinheiro. É isso que estamos aqui a falar. De seguida, também, só partilhar convosco algumas referências que temos na implementação de projetos com elevado retorno de rentabilidade, investimento. Temos aqui alguns, nós temos centenas de clientes que ao longo dos anos foram confiando na Ibernova como fornecedor preferencial para implementar soluções que ajudam realmente as empresas a melhorarem, a serem mais competitivas e mais rentáveis. Em grandes números, nós temos cerca de 4.000 clientes, milhares de máquinas conectadas aos nossos sistemas, também dezenas de milhares de utilizadores. Temos equipas especializadas com enorme conhecimento sobre a realidade de cada setor e, portanto, que acompanham e acrescentam valor neste processo de implementação das nossas soluções de MES e, portanto, um histórico sólido, com provas dadas de projetos bem-sucedidos na área industrial. E esta experiência é precisamente o que está por detrás dos nossos verticais e nesta procura, como dissemos desde o início, de procurar projetos que possamos implementar de uma forma muito rápida, muito efetiva, muito direcionada para a vossa atividade, para que rapidamente tenham um retorno e a gente consiga os tais 6 meses, a partir dos quais o projeto até já está pago e comecem a ganhar dinheiro sobre o projeto. Obviamente, a Ibernova não se faz só de tecnologia. O sucesso dos nossos projetos MES depende muito de quem está ao lado das empresas ao longo de todo o processo. Na Ibernova, os nossos clientes, acompanhamos os nossos clientes com consultoria, com projetos de implementação, com integração com outros sistemas. Temos equipas que dão formação dos nossos produtos e de utilização dos nossos produtos. E estamos a falar de uma solução que não nasce e morre no dia que é implementada, que vai evoluindo continuamente. Por isso é que, felizmente, temos clientes que estão connosco há 20 anos e continuam a ter um projeto que está atualizado, uma solução que tecnologicamente está evoluída e funcionalmente que acompanha continuamente os desafios da própria empresa. Portanto, o objetivo não é apenas instalar um sistema,
mas garantir que ele gera valor real no dia-a-dia da fábrica. E é isto que nos dedicamos, como ponto de final, é para isto que nos dedicamos e trabalhamos todos os dias, lado a lado, com os nossos clientes. Eu disse que antes de terminarmos tinha um desafio e por isso o desafio é deixarmos este convite, lançarmos este desafio. Durante as próximas semanas nós vamos realizar 10 diagnósticos gratuitos de controle de produção para empresas industriais. É uma sessão curta, portanto, sem nenhum, obviamente, fique muito claro, sem nenhum compromisso, onde analisamos em menos uma hora, à volta de uma hora, a visibilidade real do trabalho em curso, o controle de tempos e encomendas, detectamos paragens, desvios e retrabalhos para vos explicar como é que nós podemos melhorar. Se implementassem a nossa solução, que ganhos é que íamos ter? Como é que podíamos passar a ter uma empresa mais controlada, menos retrabalhos, menos tempo de paragem, mais atuação com dados concretos em tempo real sobre aquilo que está a acontecer na fábrica e, a partir daí, mais margem, mais rentabilidade na fábrica. Portanto, é simplesmente uma forma objetiva de perceber tudo isto e se faz sentido ou não a implementação do MES. Imagino que chegamos à conclusão que está tudo bem. Pronto, ótimo. Chegamos à conclusão que existem ganhos que vocês podem obter. Está na vossa mão essa informação para decidirem aquilo que acharem que devem decidir. Como é que podem solicitar este diagnóstico? Através do questionário que irá aparecer já no final deste webinar, já de seguida. Por favor, acedam esse questionário, preencham e candidatem-se a estes 10 diagnósticos que temos gratuitos para fazer convosco. Teremos todo o prazer de colaborar convosco neste pequeno diagnóstico. Pequeno, mas que eu acho que vai ser extremamente útil. Pronto, e não me alongava mais, agradecer, obviamente, a todos vocês que estiveram presentes connosco. Espero que tenha sido útil. Qualquer questão que tenham para nos colocar, também podem deixar no chat deste webinar e nós entraremos em contacto e responderemos a qualquer dúvida, qualquer questão, aquilo que quiserem colocar-nos, qualquer questão que queiram colocar-nos. Agradecer ao Rui. Rui, obrigado pela apresentação. Obrigado, foi um gosto. E pronto, depois disto, se calhar, despeço-me então, despedimos-nos e até uma próxima. É isso. Muito obrigado. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia. Bom dia.